Por exemplo, tem um estereótipo que é muito comum, que as mulheres são inimigas. Tem isso da competição, da questão dessa inimizade também, que é muito comum entre as mulheres. E é justamente vimos trabalhar esse quesito, que não, as mulheres elas não têm que ser inimigas umas das outras. Muito pelo contrário, quando elas carregam esse fardo é muito pior, porque é muito melhor a gente se apoiar e estar junta umas com as outras, do que a gente sempre ter que carregar o fardo de chegar primeiro, de ter que ser melhor, de ter que ter o cabelo mais bonito, de ter que estar com a roupa mais bonita. Não, a gente tem que quebrar esse tipo de estigma, de estereótipo. E eu acho que vai muito por esse caminho, porque muitas mulheres não entendem que reproduzem o machismo porque foram educadas assim. A gente está falando de uma questão que é muito geracional. São séculos de história, que são formadas pelo patriarcado, pelo machismo, pelo racismo, e aí a gente já traz aqui a questão das mulheres negras que sofrem outros tipos de desigualdades dentro da nossa sociedade. E é um conjunto, eu penso, que seja um conjunto de questões que envolve esse não entendimento. Para além disso, tem uma questão que é muito acadêmica. Quando a gente fala muito dessas questões, a gente está falando de feminismo. E feminismo é um movimento político e teórico. As universidades produzem muito conhecimento sobre a temática feminista. E alguns termos não são nada acessíveis para as pessoas. Por exemplo, o termo de interseccionalidade, que é um termo que hoje se usa muito para poder trabalhar essas questões dos vários tipos de mulheres, e é um termo muito centrado na raça, para pensar na racialização das mulheres, nos vários tipos de opressão que as mulheres sofrem por ser mulheres. E muitas vezes a gente fala como se fosse muito dado e as pessoas não entendem que é isso. Mas mesmo elas não entendendo, elas sabem que passam. Mas é diferente de você explicar, olha, isso é interseccionalidade, isso que você vivencia é machismo, isso que você vivencia é violência. Porque muitas vezes fica deslocado da realidade da teoria e as mulheres não conseguem perceber. E eu acho que é muito importante popularizar os termos, popularizar o debate, para não ficar dentro de um grupo que está pensando muito entre si e não atinge, por exemplo, a mulher que está trabalhando dentro da cozinha e que às vezes não tem tempo nem de ir a um debate. A gente tem que alcançar essas mulheres também. E eu acho que, considerando, eu acho que são todas essas dificuldades que a gente encontra. Estava a dizer da mulher comum, que não tem essa parte teórica toda, que não sabe esses termos, e acha que elas entendem quando se fala, por exemplo, de algo que agora é tão badalado como o feminismo, acha que entendem sequer o conceito ou o que é que querem passar com essa mensagem? Não, eu não acho que todas as mulheres entendam, mas eu acho que não por uma questão durante muito tempo, o contrafeminismo também muito demonizou o termo, né? Como se fosse uma palavra ruim, como se fosse uma palavra feia, mostrando casos muito isolados e sem contextualização do que era aquilo, quando o feminismo é simples. O feminismo ele prega a igualdade de direito entre todas as pessoas. E era muito isso. E eu acho que as mulheres não entendem por esse motivo, porque o contrafeminismo acho que foi muito mais inteligente no sentido de mostrar o que não era o feminismo para as pessoas terem medo dele. E nós tivemos um pouco de dificuldade aqui, enquanto autocrítica, de popularizar o feminismo mesmo, a termos muito simples e práticos, né? Porque é interessante e o importante é trabalharmos a vida das pessoas comuns, porque Sim. A nossa vida, como qualquer pessoa, é comum. E isso tem que servir para a minha realidade também. E por isso eu não acho que todas as mulheres entendam o feminismo, mas eu acho que é o nosso papel, enquanto mulheres, e principalmente aqui no meu papel e da plataforma, é de explicar. Acabar justamente com esse afastamento das mulheres do feminismo, porque quando a gente não entende o que é, ou a gente acaba se colocando contra, a gente acaba indo contra nós mesmos, porque é a gente que sofre no meio de tudo isso, né? E em termos práticos também, é desigualdade salarial, muitas vezes ser subjugada dentro do trabalho por causa do chefe, que é muito machista, e às vezes quer gritar com você e você não sabe como reagir, não sabe que aquilo é errado. Muitas vezes você apanhar em casa e não saber que aquilo é uma violência e você tem que denunciar e que você não mereceu apanhar por qualquer coisa que tenha acontecido. E isso tudo é feminismo. Eu acho que as pessoas têm que entender que isso tudo é feminismo. Então, o que é, assim, para dizer o feminismo? O que é este movimento que tanto se tem vindo a falar nos últimos anos?
como eu falei, o feminismo é um movimento político e teórico que tem como base, ideologia, a igualdade entre todas as pessoas, a igualdade de direitos. E aqui é no sentido de igualdade de direitos mesmo. Nós queremos ter os mesmos direitos como outra pessoa, não importa se ela é negra, se ela é branca, se ela é homem, se ela é mulher, nós queremos igualdade de direitos. E liberdade, né? Porque liberdade de escolha, liberdade para ser quem a gente é. A gente não quer essa sociedade que é tão desigual para tantas pessoas, que privilegia algumas pessoas em detrimento das outras. Uma sociedade que tem uma divisão de classe, onde algumas pessoas ganham muito enquanto outras não têm nada. Então, é nesse sentido. O feminismo é tudo isso. E o que é que as pessoas costumam perguntar mais? Quais é que são as principais dúvidas? Olha, esse debate sobre a interseccionalidade, para a gente, tem chegado muito forte. As pessoas têm algumas dúvidas sobre isso. E alguns termos que eu acho que as pessoas não sabem, que as outras pessoas não sabem. Por exemplo, patriarcado. Às vezes as pessoas não sabem o que é. E é legítimo as pessoas não saberem o que é, porque nem todo mundo tem que saber tudo. Muito pelo contrário, a gente que sabe tem que ensinar aquele que não sabe. Eu acho que são esses dois. Sobre interseccionalidade, que é um tema que agora está muito latente no feminismo de uma forma geral, internacional. Os conceitos de patriarcado, e aí depois os conceitos de violência, o que é violência contra a mulher, quais são as violências contra a mulher, as formas de assédio, assédio moral, assédio sexual, assédio no trabalho. Assédio no trabalho, por exemplo, é um assunto que muitas pessoas passam e não sabem, ou quando Acham passam... já normal, já estão conformadas ao mesmo. Sim. Ou quando passam não sabem como reagir, não sabem que tem uma legislação que ampara, que proíbe. Ou ficam com medo de perder o trabalho, o que acontece muito, atenção. Às vezes as pessoas têm um medo legítimo de denunciar, porque sabem que depois vão ser retalhadas. E isso tudo que a gente tem que combater. Então, estava aqui a falar destes conceitos do patriarcado e dos outros conceitos, então explicar assim só um bocadinho para aqueles que estão lá em casa também que não percebem estes conceitos. Sim. Pronto, o patriarcado é mesmo um conceito, como eu falei, uma estrutura que sempre foi construída ao longo da história. É claro que existem algumas sociedades bem pontuais que foram matriarcais, mas a maioria delas já não existe mais dessa forma, mas que foi centrada no homem, né? O homem como chefe da família, como o marido, como depois o filho, tem sempre isso. O pai, né, que é o avô, depois o marido, que é o chefe da casa, depois o filho, que vai ser o próximo, né, que é o rei da casa. É a própria igreja, e que formulou toda essa lógica do nosso mundo pautada no homem e não na mulher. A mulher, durante muito tempo, pelo patriarcado, e até hoje, se nós não nos levantássemos enquanto mulheres, foi considerada um sujeito inferior. Então, o patriarcado é essa estrutura que desnivela homem e mulher, não considera os dois enquanto seres humanos. A verdade é isso, os dois são seres humanos, mas durante muito tempo só um foi considerado o homem. E a parte da interseccionalidade, que estava a falar há bocado? Claro. A interseccionalidade é um conceito que surgiu nos Estados Unidos, muito antes, há muito tempo atrás, na década de 60 e de 70, nos movimentos étnicos raciais. Ou seja, dos movimentos negros, dos movimentos também dos imigrantes, o México, os mexicanos estavam muito dentro desse movimento, para justamente falar dessas questões de opressão que eles sofriam por causa da etnia, da raça, né? Depois, foi cunhado o termo com uma pesquisadora que foi a Kimberly Crenshaw, que é uma pesquisadora, uma advogada norte-americana também, para falar das opressões que as mulheres negras sofriam por ser mulheres e por ser negras. Logo dois fatores. Exato, são dois fatores. E é um conceito para falar que essas opressões não são indissociáveis. A gente não tem como, por exemplo, durante muito tempo o feminismo liberal, ele excluiu as mulheres negras. Por quê? Porque era um feminismo branco, que pensava, por exemplo, vamos pregar agora o direito ao trabalho. Vamos pregar o direito ao trabalho, eu quero ser livre, eu quero trabalhar, eu quero sair de casa para poder trabalhar, para ser quem eu sou. Mas elas desconsideravam que, por exemplo, as mulheres negras, que foram escravizadas, já trabalhavam há muito tempo. Não era esse o direito que elas queriam o direito de descansar, por exemplo, porque já trabalhavam durante muito tempo. E foi para perceber, o conceito foi criado para perceber as opressões que surgiam
por ser mulher e por ser negra. E aí, depois, o conceito foi se adaptando e foi incluindo outras categorias que são indissociáveis. Por exemplo, eu sou mulher, eu sou negra, eu sou brasileira, ou seja, a nacionalidade, isso também vai depender da forma de opressão que a pessoa sofre. Eu sou sul-americana, a região onde a pessoa está também vai interferir o que a pessoa Ou sofre. seja, é um acumular de contras que não deviam de ser contras. Exatamente. Eu tenho, por exemplo, alguma deficiência visual que me impede, por exemplo, de ser livre e andar sozinha na rua. O conceito foi feito para pensar todas essas opressões que Não são... é só uma. Sim. Exatamente. Que estão, né, pela condição, pela característica do indivíduo, que são individuais e são coletivas também, e que fazem a pessoa sofrer de formas diferentes a desigualdade. E quais são as ferramentas que as mulheres têm e que se calhar nem se apercebem que podem ajudar, por exemplo, a combater a parte do assédio, da violência, de todos estes assuntos que estamos aqui a falar? Eu acho que a ferramenta que todas as mulheres têm é a voz. É falar sobre isso. E é falar sobre isso não só no sentido de denunciar, por exemplo, que a gente, quando fala sobre falar, vem nesse sentido. Mas é de conversar, é conversar dentro de casa, é conversar no ambiente de trabalho, é conversar com os filhos. Como eu falei, essa questão geracional, a gente tem um gap e é muito importante trabalhar isso. É conversar, é falar, olha... E eu acho muito interessante ver, porque nós temos caminhado para esse ambiente de falar aquilo que a gente considera ruim ou com aquilo que a gente sofre. E a maior ferramenta que nós temos é a voz. Então, se as mulheres estiverem aqui num ambiente que possam falar, levantar esse assunto, é muito importante. Independente do que seja, de onde elas estão, é importante falar e discutir, dialogar e explicar e falar que se não está se sentindo bem, falar porque não está se sentindo bem, é procurar outras mulheres para ter rede de apoio e é muito importante isso. Acha que a sociedade está preparada para esse despertar de consciência? Eu acho que estamos nos preparando. E sim, a sociedade tem que estar preparada para isso em algum momento, porque isso é o futuro, gente. Hoje, alguns tipos de problemáticas não são aceitas mais. A gente não pode achar mais normal uma mulher apanhar de um homem. A gente não pode achar mais normal uma mulher ganhar menos que um homem estando no mesmo cargo, por exemplo. Só porque é mulher, sim. Só porque é mulher. A gente não pode achar mais normal o racismo. Então, se o mundo não estiver preparado para isso... Tem que se preparar. Tem que se preparar, porque o próprio Estado tem se preparado. Ele tem feito mais legislação. Por exemplo, a SIG aqui em Portugal tem a Comissão de Igualdade de Gênero, já tem trabalhado para combater essas práticas. A legislação já pune a discriminação racial, por exemplo. Então, se as pessoas não se prepararem para essa realidade, ou, no limite, elas vão ser punidas porque elas vão estar cometendo algum tipo ali de violação legal, porque ser racismo é crime. No Brasil e aqui em Portugal também a lei de discriminação racial. E bater numa mulher também é. Claro. Então, se elas não estiverem preparadas para isso, a convivência vai ficar muito difícil. Então, e quais é que são os projetos que têm agora para o futuro da plataforma para ajudar nestas temáticas? Nós temos agora o grupo de estudos feministas vai continuar. O próximo debate já é na semana que vem, então acompanhe nas redes sociais se alguém quiser saber mais informações. E continuamos com um grupo de conversação em inglês para mulheres e vamos sempre fazendo aí debates, é só acompanhar que a gente está sempre querendo juntar mais e mais mulheres. E como é que as mulheres têm tentado aderir a estes projetos? Muito bem e de uma forma que nós não esperávamos. Que bom. Elas têm ido, têm participado muito, elas têm querendo estar junto, andar perto, e elas têm aderido muito bem. Por isso que eu falo que a gente é aberta. Quando uma pessoa chega para nos perguntar como trabalhar na plataforma, né? Eu sempre trabalho voluntário, como participar, que a gente fala, o que você pode fazer? Qual é a sua capacidade? O que é aquilo que você já tem trabalhado? Porque a gente gosta muito de incluir as mulheres para elas poderem desenvolver aquilo que elas já desenvolvem. Que é muito importante também ter espaço para trabalhar aquilo que elas querem dentro do nosso próprio trabalho. Por isso, uma rede de colaboração. A gente nunca quer alguém para fazer aquilo que a gente já pensou em fazer. Porque aquilo que a gente já pensou em fazer, já tem alguém para fazer. A gente quer algo novo, que a outra pessoa, que a outra mulher possa contribuir com o trabalho que ela já faz. Porque é muito melhor, a gente enriquece muito mais quando trabalhamos dessa forma.